Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor. Este é o nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana, que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Porém, a nossa proposta é complementar o conteúdo da lição com os comentários do pastor Josué Brandão. Estamos com um novo desafio no canal, chegar aos 2.000 inscritos, e eu quero te convidar a fazer parte disso. Clique em inscrever-se e ajude a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E, começando o nosso aprofundamento de hoje, o tema central é o juízo contra Sodoma e Gomorra, que é um assunto que a gente sempre acha que já sabe de trás para frente, né? Ah, com certeza. A gente logo pensa que é só aquela questão da imoralidade, sabe? Mas tem muita coisa por trás. É uma alegria enorme estar aqui para mais esse estudo e, de fato, a gente precisa mergulhar nessa narrativa de um jeito bem diferente, mais profundo mesmo, para entender como essa sociedade chegou num ponto sem volta diante do Criador. Exatamente. E para dar o nosso pontapé inicial, o nosso texto áureo está lá em Gênesis 18, versículo 32, que destaca aquela intercessão insistente de Abraão pelos justos, né? E a verdade prática desse estudo traz um choque de realidade bem necessário para nós. É bem forte. Ela lembra que Deus é muito misericordioso, ele dá tempo para o arrependimento. Mas quando a humanidade o rejeita por completo, o juízo dele vem sem misericórdia. E a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Gênesis 18, do 23 ao 32, mostra justamente esse diálogo. Mas assim, antes da gente entrar nos pormenores, a gente precisa de um chão histórico, né? Como que eles chegaram ali? Pois é, a Bíblia não joga Sodoma na história do nada. Tem toda uma trajetória. O contexto começa um pouco antes, com uma separação dolorosa, mas, assim, necessária. Abraão e o sobrinho dele, Ló, caminhavam juntos e eles prosperaram absurdamente. Os rebanhos cresceram tanto que a terra já não comportava os dois grupos. E aí começaram aquelas brigas, né? Isso, começaram a surgir umas contendas sérias entre os pastores deles. A tradição hebraica até aponta que os pastores de Ló muitas vezes não respeitavam os limites das terras, sabe? E Abraão, sendo aquele homem muito pacífico e de princípios, ele não tolerou isso. Para evitar uma briga de família, ele age com uma nobreza ímpar e deixa o Ló escolher primeiro para onde ele quer ir. E é bem aí que acontece o grande erro do Ló. Porque ele escolhe guiado só pelo que os olhos cobiçam. Ele olha para a Campina do Jordão, que a Bíblia diz que era bem regada, né? E aí entra um detalhe fascinante que o pastor Josué Brandão destaca brilhantemente. Esse ponto muda tudo. O pastor Brandão lembra que Ló olhou para aquela região e não viu só água e pasto. Ele viu o que a gente pode chamar de uma verdadeira vitrine blindada. Pera, vitrine blindada, como assim? Tipo uma região super elitizada, riquíssima, exclusivista. Uma bolha mesmo de altíssima prosperidade. E Ló, ele foi muito atraído por essa ambição de pertencer a um grupo seleto, a uma elite intocável. Ele tomou a decisão baseada puramente no status. E ele ignorou, ou talvez não quis ver, né, a corrupção profunda que sustentava toda aquela riqueza. Nossa, fazendo uma ponte com os dias de hoje, é como se alguém fosse morar num condomínio de super luxo, cercado de muros, segurança armada, e fechasse os ares por fato de que a construtora dali usa trabalho escravo ou tem uma corrupção pesada no meio, sabe? O luxo acaba ofuscando a moralidade. Exatamente isso. E antes da gente mergulhar nas leis bizarras que mantinham essa vitrine funcionando, a gente tem que olhar os nossos objetivos aqui. O primeiro é mostrar a visita dos anjos a Abraão. O segundo, explicar um anúncio divino. E o terceiro, refletir sobre esse juízo terrível contra essas cidades. E no primeiro tópico, a gente vê aquela cena clássica no deserto, no capítulo 18, com as partes do calor do dia, a hospitalidade e o riso de Sara. É uma cena que, assim, define o que é hospitalidade. Mas para quem acompanha a gente compreender a profundidade disso, tem um detalhe no versículo 1 do capítulo 18 que a gente precisa muito destacar aqui. É até a base do nosso revisando o conteúdo de hoje. O texto diz que o Senhor apareceu a Abraão quando tinha aquecido o dia. E isso não é só a previsão do tempo ali do deserto, né? Tem um peso cultural gigantesco nisso. Um peso enorme. No Antigo Oriente, quando tinha aquecido o dia, significa ali por volta do meio-dia, aquele horário do sol a pino.
No deserto, esse calor é insuportável. Então, é um momento de recolhimento total. Ninguém viaja. Ninguém viaja, o pessoal se tranca nas tendas para não passar mal. Exato. As portas ficam fechadas e é exatamente nesse horário tão improvável e, nossa, super desconfortável que os visitantes chegam. E a reação do Abraão é o que me deixa maravilhado. Porque, olha, pensa na gente hoje. Diante de qualquer desconforto, a gente liga o ar-condicionado, tranca a porta e não quer saber de visita, né? Ainda mais na hora do descanso. Mas Abraão, um senhor de 99 anos de idade, no sol do meio-dia, ele corre. Ele corre ao encontro deles, isso é muito lindo. Sim, ele se prostra, vai até o rebanho, escolhe a melhor vitela, pede para Sara amassar pão, ele oferece o melhor dele num momento de maior sacrifício pessoal. É o sacrifício que valida a adoração, sabe? E durante essa refeição feita com tanto carinho, o texto traz um momento muito humano, que é o riso de Sara. Os visitantes revelam que Sara teria um filho e ela, lá da porta da tenda, ela ri. Mas não é um riso de deboche. O auxílio bibliológico nos ajuda a entender isso bem. É um riso mais de incredulidade. Por causa da dor, não é? Ela já tinha uma idade bem avançada. Isso mesmo. Ela olha para a biologia dela, para os anos de frustração e a promessa soa absurda. E o que conforta a gente é que Deus sonda essa angústia. Ele questiona o riso, mas ele não retira a promessa. Ele entende a nossa limitação quando a fé é ferida, sabe? Mas ao mesmo tempo ele não ignora e nem tolera o pecado que se institucionaliza, que é o caso de Sodoma. Verdade. É um equilíbrio perfeito entre graça e justiça. E isso até levanta uma pergunta para quem nos ouve refletir. A gente tem oferecido o nosso melhor para o Senhor, mesmo nesses momentos mais improváveis ou desconfortáveis, como fez Abraão? E olha, se este conteúdo está abençoando a sua vida, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Com certeza. E esse contraste entre a tenda de Abraão e Sodoma já nos leva para o segundo tópico, que é quando Deus anuncia seus planos a Abraão, com as partes do anúncio, da destruição, o pecado que leva a isso e a intercessão. E aqui tem uma virada. O texto fala que o clamor contra Sodoma era muito grande. Mas aí a gente se pergunta, com base no pastor Josué Brandão, por que esse clamor era tão alto? Seria só uma questão de depravação moral? Então, é aí que a gente fica chocado. A pesquisa do pastor Brandão mostra que a crueldade em Sodoma não era caso isolado. Era a base do Código Civil deles. Era a lei. A gente tem, por exemplo, a lei da ajuda misturada com a lei comercial. Em Sodoma era proibido por lei alimentar um forasteiro pobre. Espera aí, proibido por lei? Não era só falta de amor ao próximo? Era crime mesmo? Era tipo, nós somos a elite, se a gente der comida para os miseráveis vai encher de pobre aqui e a gente vai ter que dividir a riqueza. Então a lei permitia que um cidadão desse uma moeda de ouro ou prata para o faminto. Parecia uma caridade, né? Para limpar a consciência. Parecia, só que o detalhe diabólico é que a lei comercial proibia qualquer mercador de vender pão ou água para aquele forasteiro. Meu Deus. Então a pessoa ficava lá na praça, segurando a moeda, morrendo de fome aos poucos. E quando ela finalmente morria, o cidadão que deu a moeda tinha o direito legal de ir lá no cadáver e pegar a moeda de volta. Nossa, cara. Isso parece história de terror. É um sadismo estrutural desenhado para humilhar quem não tem nada e segurar a riqueza na mão dos poderosos. Pois é, e tem a lei sobre danos e lesões também. Olha isso. Se um cidadão agredisse uma mulher grávida na rua e ela perdesse o bebê, não tinha que pagar indenização. A punição bizarra era que o agressor tinha que levar a mulher para casa, engravidar ela de novo e só depois devolver para o marido. É um sistema onde o agressor é premiado e a vítima é punida 2 vezes. Tudo invertido. E eu lembro de ter algo envolvendo sangue também, não é? Tinha. Se alguém te batesse até sangrar, você que era vítima tinha que pagar o agressor. Eles falavam que extrair sangue era um tratamento médico. É uma loucura, mas a pior de todas, a que mostra a psicopatia deles, é a lei da hospedagem. Ah, a cama.
O que eles faziam com quem pedia abrigo? Eles tinham uma cama pública lá. Se um viajante deitasse e fosse menor que a cama, os guardas amarravam e esticavam a pessoa à força até desconjuntar tudo para ficar do tamanho exato. Se a pessoa fosse muito alta e sobrasse pé para fora, eles amputavam as extremidades. A mensagem era: se você não se encaixa no nosso padrão, a gente te mutila. Você coloca essa cama do lado da vitela e do pão fresco que o Abraão serviu no calor. O contraste revela exatamente o porquê do juízo de Deus. A hospitalidade de Abraão dava vida, a de Sodoma mutilava. E aí entra a parte que dói, usando auxílio bibliológico aqui. Onde que o Ló estava nisso tudo? O capítulo 19 diz que Ló estava assentado à porta da cidade. E assentar-se à porta naquela cultura não era ficar tomando um ventinho na cadeira de balanço, né? Não mesmo. A porta da cidade era o tribunal, era o parlamento. Quem sentava ali era líder político, era juiz, ou seja, Ló fazia parte da administração daquele caos. Ele não era só um morador alienado, ele referendava ou no mínimo tolerava tudo aquilo para não perder os privilégios da tal vitrine blindada. Exato, o status e a segurança financeira falaram mais alto que o caráter de Deus. E a gente tem que se perguntar, refletindo mesmo, até que ponto a gente está disposto a negociar os nossos princípios bíblicos só para ser aceito num ambiente de status. Isso exige uma autoanálise profunda da nossa parte. E negociar os princípios é o caminho para a ruína, que nos leva ao terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra, com as partes. Deus é fogo consumidor, uma catástrofe sem igual e a estátua de sal. A gente vê que Deus faz chover fogo e enxofre. E não é poesia, é literal. O pastor Brandão ajuda a gente a pensar nas armas do juízo. Por que não um terremoto? Porque o fogo consome e purifica aquela maldade, mas o fogo apaga, né? E a terra poderia ser reconstruída depois. Aí que entra o enxofre. Para inviabilizar o solo. Isso, o enxofre esteriliza a terra definitivamente. Altera a química para nada mais brotar. Deus garantiu que aquele sistema de crueldade nunca mais fosse reerguido ali. E tem um detalhe espetacular sobre o horário do juízo. Caiu no amanhecer. A fumaça subiu de manhãzinha. Não foi uma coincidência de relógio, né? Tem o lance da idolatria deles. Exatamente. O pessoal ali adorava os astros, o Deus Sol e o Deus Lua. Segundo os historiadores, se Deus mandasse o fogo de noite, os idólatras diriam que ele tinha medo do Deus Sol, por isso foi escondido. Se mandasse ao meio-dia, diriam que tinha medo do Deus Lua. Uau, a precisão de Deus é incrível. Quando o sol está nascendo e a lua ainda está lá do outro lado. Ele executa a justiça na cara dos dois falsos deuses, provando que só ele é o Senhor absoluto. Infelizmente, no meio desse resgate, a família de Ló entra em colapso, né? Eles saem, mas a ordem era não olhar para trás, e a esposa de Ló vira uma estátua de sal. Mas não foi só porque ela viu o fogo cair. O problema era onde o coração dela estava. O corpo dela estava saindo, mas a alma estava ancorada lá em Sodoma. Ela sentiu saudade do luxo, da posição social. Ela virou um monumento de quem ama mais os benefícios do pecado do que a salvação. E as filhas também. Elas sobrevivem, mas com a mentalidade de Sodoma enraizada. Mais tarde elas embebedam o pai e cometem incesto. Para elas, os fins justificavam os meios. Sodoma não saiu da família do Ló. É uma prova dolorosa de que você pode sair de um ambiente tóxico, mas se não guardar o coração, o veneno continua ali. Mas harmonizando com o subsídio ao professor, a gente não pode esquecer de Abraão nessa história. Ele assume o papel de intercessor. Sim, ele negocia com Deus com uma compaixão impressionante, pelos justos. E Deus reteve o cataclismo até o Ló chegar a salvo numa cidade pequena. Ou seja, o livramento do Ló não foi mérito dele, foi fruto da intercessão do Abraão que se colocou na brecha. Lindo demais. E só lembrando rapidinho, gente, que o seu like e a sua inscrição são fundamentais para que este estudo alcance lares que precisam dessa palavra, tá? Bom, caminhando para a nossa conclusão, a gente amarra tudo isso. Vimos a hospitalidade no calor do dia, a crueldade absurda daquelas leis e o juízo definitivo de Deus.
E a aplicação final forte que a gente tem que levar para a vida é que o nosso Deus é muito paciente, mas o juízo dele é real. E a gente não pode ser ingênuo. O mundo hoje, infelizmente, flerta com as mesmas práticas de exclusão e crueldade de Sodoma, sabe? E a igreja não foi chamada para sentar à porta da cidade e aplaudir essas estruturas em troca de poder. Não mesmo. Fomos chamados para ser como Abraão, uma comunidade que intercede, que sente a dor de quem está perdido. E que a nossa família fique firme nos princípios, sendo pão fresco servido no calor do dia, e nunca estátua de sal que olha para trás com saudade. Amém. Que Deus nos dê esse discernimento. E olha, para coroar todo esse conhecimento, a gente tem aquele desafio final. Para você que nos acompanhou até aqui com tanta atenção, queremos saber se gravou os detalhes do estudo. Segundo a lição, o que quer dizer a expressão bíblica "quando tinha aquecido o dia"? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu quero muito ler essas respostas. O engajamento de vocês mostra quem realmente tem sede da palavra. Deixo meu muito obrigada a todos pela companhia. Nós é que agradecemos por mais esse tempo precioso. Até a próxima lição e amém.